Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs, aos que me conhecem, sou José Galvão, servo de Deus, agora servindo a você, com mais uma mensagem sobre o nosso Senhor Jesus Cristo e o Evangelho da Água e do Espírito. Amém? Peguem suas Bíblias, porque nós temos muito que ler. Eu leio na versão ARA, Almeida Revista e Atualizada, ok? Faz uma pausa, pegue sua Bíblia, nós temos que ler. E eu quero comentar hoje com vocês, eu inicio agora uma série de sermões, me baseando em perguntas frequentes sobre a fé cristã que chegam ao site. Então nós as respondemos por escrito. Essas respostas também estão nos livros do reverendo Paul C. John, mas eu quero compartilhar em vídeo. Nós queremos alcançar muitas pessoas, porque as perguntas de um podem também ser as mesmas de tantos outros, ok? Abraço forte de coração deste servo de Deus que tanto te ama. E como título, eu digo o seguinte: quem foi João Batista que batizou Jesus Cristo? Repetido, quem foi João Batista que batizou Jesus Cristo? Ok? Então, vamos começar a ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, entre os versículos 7 e 15. E vamos encontrar o próprio Senhor Jesus Cristo dando testemunho sobre João. Aliás, Jesus deu testemunho de João, tá? Jesus, o próprio Deus, falou sobre João. E diz assim o texto que agora vamos ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, entre os versículos 7 e 15. Que diz: então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas, para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, aleluias, glórias a Deus. Queridos, precisávamos responder àquele que perguntou quem era João Batista. Quem foi João Batista que batizou Jesus?
E nós respondemos com as seguintes palavras, escritas pelo reverendo Paul C. John, as quais lerei agora. Deus deu a sua lei e o sistema sacrificial ao povo de Israel por meio de Moisés, para que eles pudessem expiar os seus pecados e iniquidades. Ele consagrou a Arão, o irmão mais velho de Moisés, como sumo sacerdote, para no 10º dia do 7º mês oferecer sacrifício para expiação, no dia da expiação, para que os pecados do povo de Israel fossem purificados, conforme escrito em Levítico, capítulo 16. Deus deixou bem claro que o sacrifício do dia da expiação só poderia ser oferecido por Arão e pelos sumos sacerdotes da sua descendência, que o sucederiam. Deus criou uma maneira de os israelitas expiarem todos os seus pecados pela imposição de mãos de Arão sobre a cabeça do bode emissário. Esta é a lei que Deus estabeleceu para eles. Por meio de tudo isso, ele deixou bem claro que Jesus seria o Salvador da humanidade. Nos dias do Novo Testamento, Deus enviou João Batista, descendente de Arão, conforme pode ser comprovado em 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 10, e no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 5. E o sumo sacerdote do Antigo Testamento, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 11, entre os versículos 11 e 13. João Batista, como profeta enviado por Deus, representante da humanidade e sumo sacerdote, batizou Jesus para passar os pecados do homem para ele, o Filho de Deus, que salvou todos os pecadores. Todos somos abençoados porque podemos passar todos os nossos pecados para Jesus por meio de João Batista. O papel de João Batista era o de servo de Deus e sumo sacerdote, que representaria o homem e passaria todos os seus pecados para Jesus. João Batista foi o representante da humanidade e seu sumo sacerdote enviado por Deus, um mensageiro enviado 6 meses antes de Jesus. Por outro lado, Jesus foi o Cordeiro de Deus, conforme Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, que tirou o pecado do mundo quando João Batista, que era o sumo sacerdote, passou os pecados do mundo para ele por meio do batismo. João era um servo de Deus. Aquele que conhece o ministério de João Batista, agora digo eu, facilmente crerá em Jesus Cristo com a fé correta do Evangelho da Água e do Espírito, conforme Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5, porque estão relacionados. O ensinamento de Deus em sua palavra escrita fez que nos evangelhos, primeiramente, João Batista fosse apresentado, para somente depois o Senhor Jesus Cristo. O batismo de Jesus realizado por João, conforme escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, entre os versículos 13 ao 17, veio primeiro que sua morte sangrando na cruz. E isso não foi um acaso, havia uma ordem sequencial
estabelecida na lei de Deus para a expiação dos pecados, que foi totalmente cumprida por Jesus Cristo em seu batismo por João Batista e sua morte sangrenta na cruz. A verdade é que Jesus veio expiar os pecados da humanidade, e foi por isso que, em seu batismo e seu sangue derramado na cruz, tudo foi consumado, conforme Jesus bradou na cruz: está consumado. Leia, comprove no Evangelho de João, no capítulo de número 30, no Evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 30. Que tal aprender o ensinamento da fé do Evangelho da Água e do Espírito, tão qual determinado foi por Deus? Conhecer e crer verdadeiramente com a fé correta faz de você um filho de Deus, lavado e purificado dos pecados, salvo, justo e nascido de novo, os únicos que verão e entrarão no reino de Deus. Acesse o nosso site e baixe o livro ou audiolivro de número 21, repetindo para você, acesse o nosso site, eu deixo informado aí embaixo na descrição, baixe o livro ou o audiolivro de número 21, que tem por título A Relação entre os Ministérios de Jesus e de João Batista, descrita nos 4 evangelhos. É totalmente grátis. Nosso site agora verbalizado para você, www.bjnewlife.org. Os livros são totalmente grátis. Além do livro de número 21, que mencionei, que tem como título A Relação entre os Ministérios de Jesus e de João Batista, descrita nos 4 evangelhos, existem outros e estão disponíveis também grátis, 67 livros. Todos são traduzidos em 96 idiomas. Eu quero pedir a você que até aqui nos acompanhou, que deixe o seu like. Ajudará a plataforma a entender a relevância dos nossos vídeos. E você que ainda não está inscrito neste canal, por favor, o faça. Quase que diariamente, no mínimo 3 vezes a cada 3, 4 vezes, 5 vezes por semana, eu estarei gravando vídeos para compartilhar a fé do Evangelho da Água e do Espírito com você. Fazemos isso por você e porque Deus assim ordenou que fizéssemos, que pregássemos o verdadeiro Evangelho para a salvação e vida eterna, o Evangelho da remissão dos pecados, o Evangelho único que foi ensinado pessoalmente por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há outro Evangelho pelo qual e pelo nome de Jesus e pela fé em Jesus que possamos ser salvos. Queridos, muito obrigado por sua atenção até aqui. Continue conosco. Confira as referências bíblicas em sua própria Bíblia e não deixe de ir ao site e baixar o e-book ou o audiobook do livro de número 21, que tem por título A Relação entre os Ministérios de Jesus e de João Batista, descrita nos 4 evangelhos. Como disse, é totalmente grátis. Site www.bjnewlife.org. A minha oração e o desejo do meu coração é que cada um de vocês seja ricamente e preciosamente abençoados com todas as sagradas bênçãos que Deus reservou antes da fundação do mundo para todos os seus filhos,
justos e nascidos de novo. Amém? Deus a todos abençoe.